Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na carta aos Hebreus. Capítulo 4 será o texto para minha meditação. O capítulo 4, ele vai falar sobre que Cristo é maior no descanso que Ele oferece. Então, basicamente ele está apontando para o descanso eterno. Cristo é o nosso descanso, ou Cristo é o nosso sábado, seria desta forma. E ele diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Já começa falando sobre o descanso. Que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui ele citou o Salmo 95, versículo 11. Ele está falando sobre como uma carta destinada aos hebreus, e era um povo que conhecia muito bem com relação ao passado do povo hebreu, quando eles saíram ali do Egito em direção à terra de Canaã. Eles tinham o dia de sábado, o dia de descanso, mas que o descanso maior seria quando eles entrassem na terra de Canaã. Só que eles falharam porque eles não deram o devido crédito. Eles foram rebeldes àquilo que Deus disse para eles no passado. Por isso que não foi acompanhado por fé. Eles não creram naquilo que Deus havia dito para eles, que eles entrariam no descanso, ou que eles entrariam na terra de Canaã. E ele diz assim: pois nós, o que cremos, é que entramos no descanso. Então, olha, não foram eles que, pela falta de fé, não entraram no descanso, mas pelo contrário, fomos nós que aceitamos a Cristo. Nós, judeus, a carta é para hebreus ou judeus, é nós que aceitamos a Cristo, é que agora vamos entrar num verdadeiro descanso, que é Cristo. Ele usa a palavra descanso aqui, katapausin, no sentido de cessar tudo, cessar as obras. Então ele ainda usa aqui ainda o Salmo 95, 11, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Por que Deus disse aqui, jamais entrarão no meu descanso? Na minha ira. Por que Deus está virado? Deus está virado pelo motivo pelo qual o povo tinha transgredido a lei do Senhor. O povo judeu, o povo hebreu que saiu do Egito, eles tinham pecado contra Deus. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho e agora estavam ali na península do Sinai, e logo que Moisés sobe ao monte, eles fizeram um bezerro de ouro, inclinaram e adoraram aquele bezerro, num sinal de desobediência a Deus. Então Deus, olha, jurei na minha ira, jamais eles entrarão no meu descanso. E ele continua aqui: embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que
realizara. Então Deus concluiu a sua obra e descansou. Os judeus não entraram no descanso, ou seja, eles não puderam entrar no verdadeiro descanso. E aqui sobre que Deus fez todas as coisas e no sétimo dia ele descansou, está lá em Gênesis 2:2. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Parece que ele está fazendo um comparativo. É que assim como Deus, ele cessou todas as suas obras e entrou no seu descanso, assim também seria o povo de Israel se eles saíssem do Egito, fazendo todo aquele trajeto pelo deserto, e que se não tivessem transgredido a lei do Senhor, eles teriam entrado no descanso merecido que o Senhor preparou para eles. Mas, como eles transgrediram a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles aqui jamais entrarão no meu descanso. O versículo 6 diz: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram. Por causa de quê? Ele diz aqui: por causa da desobediência. Aqueles que desobedeceram não entraram no descanso do Senhor. Eles pereceram no deserto. Todos os homens acima de 20 anos, eles pereceram no deserto. Eles não entraram no descanso do Senhor. Mas diz aqui que eles não entraram justamente por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado que hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração. Então, não tenha uma dura cerviz. Se hoje é o que? É o dia oportuno. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam seus corações. Não façam como o povo de Israel, que era o povo de dura cerviz. Eles não entraram no descanso do Senhor porque eles foram um povo de dura cerviz. Então hoje, ele está dizendo aqui para os hebreus: então hoje, hebreus, não endureçam também os seus corações. Não façam como os seus antepassados. Parece que o escritor aqui aos hebreus está refrescando a memória destes hebreus aqui, que conheciam muito bem aquilo que tinha acontecido no passado. Quando os seus pais, os seus antepassados, eles, através da desobediência, eles não entraram no descanso. Então, olha, que não aconteça com vocês aquilo que aconteceu com seus antepassados. Se hoje, nesse dia oportuno, ouvir a voz do Senhor, não endureçam seus corações. Porque os hebreus agora que tinham ouvido a voz do Senhor, que tinham aceitado a Cristo, eles estavam querendo voltar às velhas práticas do judaísmo, invalidando assim o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Agindo dessa forma, eles estavam endurecendo seus corações. Porque, diz aqui, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, aqui é katepausin, é cessar o descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então ele fala aqui que Josué
Josué não pôde também dar o verdadeiro descanso para o povo de Israel. Claro que o povo de Israel, eles eram escravos no Egito, saíram do Egito, estavam indo para a terra de Canaã para um descanso. Lá eles tinham o sábado, tinham o ano sabático, mas mesmo assim, tudo isso que estava acontecendo lá no período da antiga aliança era o quê? Era uma figura, era uma sombra daquilo que realmente aconteceria. Então Josué, mesmo para aqueles que entraram na terra de Canaã para o descanso ali na terra, eles não entraram no verdadeiro descanso, porque o verdadeiro descanso, ele está dizendo aqui, que é Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Quando nós estamos em Cristo, nele nós podemos descansar. E este descanso, ele é eterno com Cristo. Você fala assim, ó, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Israel. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. E o versículo 12, ele diz assim, ele usa aqui a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, aquilo que Deus disse, a sua palavra, ele diz que ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ele está comparando aqui a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. E diz aqui que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então ele julga o que está no interior do homem. Somente a palavra de Deus é que pode julgar o que está no coração do homem. Eu jamais posso julgar o meu irmão, porque eu não sei o que está dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus, ela sim, ela é capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração humano. É por isso que nós temos que pregar a palavra. Quando pregamos a palavra, nós estamos sendo profetas do Senhor. E sendo profetas do Senhor, proferindo a sua palavra, quando esta pessoa ouvir, ela realmente chegará à conclusão se aquela palavra está falando para ela ou não. Se aquela palavra ela está julgando os seus atos ou não, porque é a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É ela que divide a alma do espírito, juntas e medula, fala do corpo. Aqui dá uma ideia de tricotomia, alma, espírito e corpo. Esta palavra de Deus divide todas essas 3 partes. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele diz aqui que diante dos olhos do Senhor, nada está oculto. Nada. Nada escapa do olhar penetrante e poderoso de Deus. Ninguém pode escapar do olhar do Senhor, pois Ele contempla todos os moradores da terra. E também contempla aquilo que os homens estão fazendo. E diz que Ele vai julgar. E um dia nós haveremos de prestar conta diante de Deus, que vai julgar aquilo que nós estamos fazendo.
E o 14 ele diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, os versículos aí, do versículo 1 até o versículo 11, ele falou está falando de Jesus, que ele é o nosso descanso, ele é o nosso ano sabático, ele é o nosso dia de sábado, ele é o nosso descanso eterno. Os hebreus do antigo, eles não puderam entrar, porque não creram, não foi pela fé. Eles foram abatidos no meio do deserto. E que hoje também nós temos um descanso, mas nós somente entraremos nesse descanso pela fé. E depois ele fala sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E depois, a partir do versículo 14, ele diz que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Quando o escritor disse isso, os hebreus, eles entenderam muito bem o que o escritor estava querendo dizer, porque eles entendiam muito sobre sumo sacerdote. Outra coisa, pelos dizeres do escritor que escreveu essa carta, pelas suas palavras, tudo indica que o templo em Jerusalém ainda estava de pé. E eles poderiam contemplar o sumo sacerdote fazendo todo aquele trabalho ali. Mas ele falou assim: olha, nós não temos um sumo sacerdote como este aqui do templo em Jerusalém. Nós temos um sumo sacerdote que está nos céus. Um sumo sacerdote muito superior a estes aqui. Este sumo sacerdote, ele é sem pecado. Finalzinho do versículo 15. Este sumo sacerdote é sem pecado. Por que ele diz aí isso? Porque o sumo sacerdote aqui da terra, ele tinha pecado. Ele pecava contra Deus. Ele tinha natureza pecaminosa. Portanto, antes de entrar no lugar santíssimo, ele, lá fora no pátio, ele sacrificava um novilho por ele e depois sacrificava um bode pelo povo. E assim adentrava ali o recinto sagrado, no lugar santo, e depois no lugar santíssimo, no dia do perdão, ou no dia do Yom Kippur. Então, este sacerdote, ele era falho, ele tinha pecado, ele tinha que trazer sangue alheio para comparecer no lugar santíssimo. Mas ele disse: agora nós temos o sumo sacerdote, que veio e viveu entre nós. Ele disse que este sumo sacerdote, ele compadeceu de nossas fraquezas. E por que ele compadeceu de nossas fraquezas? Porque ele veio e se tornou como um de nós. E ele sofreu, diz aqui que ele sofreu, como nós, passou por todo tipo de tentação. Então ele passou por todo tipo de tentação. Este sumo sacerdote, que é Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele foi tentado, como nós somos tentados hoje. Mas contudo, ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso é que esse sumo sacerdote, ele, nos céus, ele pode compadecer-se de nós. Por isso que ele vai dizer: olha, então, diante de tudo isso, aproximemo-nos do trono da graça com mais confiança. Nos apeguemos, nos aproximemos deste trono da graça com toda a confiança, a fim de quê? A fim de recebermos a misericórdia. A misericórdia de quem? De Deus. Deus colocou o seu coração na minha miséria e se compadeceu de mim, mandando o seu filho para morrer em meu lugar.
Porque quem deveria estar na cruz do Calvário não era Cristo, era eu. Porque eu é que sou pecador, mas Cristo morreu por mim, porque Deus colocou o seu coração na minha miséria. Por isso que nós temos que aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos esta misericórdia e encontrarmos a graça, misericórdia e graça. Vocês podem ver que essas duas palavras, elas andam juntas. Graça e misericórdia. Pela graça eu sou salvo, não é pelos meus méritos. E pela misericórdia, Deus deixa de me dar aquilo que eu sou merecedor, que é o inferno. A graça que nos ajude no momento de necessidade. Está, portanto, aí o capítulo 4 da carta aos Hebreus. No próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 5, que ele é continuidade do capítulo 4, que ele vai falar ainda sobre o sumo sacerdote, de Cristo. Esse sumo sacerdote aboliu os sacrifícios diários. Fique com Deus e até lá!